Transmutação. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Tarô, Arcano 21, a transmutação. O louco. A insensatez. Desmoralização total para o mal. Chave mágica, Una Olin. Antíteses, inimigos de Ira Abif. Letra hebraica, Shin. Axioma transcendente, em seu segredo, não entra minha alma, nem em seu porto meu navio. Quando fazemos um pedido, muitas vezes os anjos dão-nos a resposta mostrando-nos o relógio. O discípulo deve fixar-se na hora indicada pelo relógio. Esse é o relógio do destino, na hora está a resposta. Na alegoria esotérica sempre nos é respondido com um relógio. Temos de aprender a entender esse relógio. Horário, 12ª. Hora de Apolônio. Elemento de predição, promete a privação de algo que se desfruta, ofuscação ao procurar conseguir o que se pretende, ruína naquilo que mais nos envaidece, perigo de isolamento, perfidiosas ofertas, promessas enganosas, desilusões, fim de algumas coisas e inícios de outras. Nos arcanos 21 e 22 há uma confusão de imagens. O VM Samael trocou as imagens explicando. O arcano 21 tem sido confundido com o arcano 22, o qual é a coroa da vida. O arcano 21 é o louco do tarô ou na transmutação. A soma cabalística dá-nos 2 mais 1 igual 3. No arcano 21 iniciado tem de lutar contra os 3 traidores de Ira Abif, o demônio do desejo, o demônio da mente e o demônio da má vontade. Estamos usando a simbologia usada pelo VM Samael. Aqueles que não entendem dessa forma e decidiram usar a outra simbologia, apresentada também em Aquário, um novo êxodo, podem simplesmente mudar a imagem da carta e o texto em seu verso pelo texto da 22. A parte e letra tal não muda. A imagem ficaria assim. Arcano 1:21, desmoralização total. A insensatez. Fracasso. A coroa dos magos. 12ª hora de Apolônio, as cortes do fogo se aquietam. Esta é a entrada triunfal na dita sem limites do Nirvana, onde o mestre se reveste com o resplandecente traje de Dharmasatya, ou então renuncia à dita do Nirvana por amor à humanidade, e se converte em Bodhisattva de compaixão, é um salvador da pobre humanidade sofrida, é uma arcunha ramais da muralha guardiã, levantada com o sangue dos mártires. Samyak Sambuddha, mestre de perfeição, renunciou ao Nirvana por amor à humanidade. Os Budas perfeitos, vestidos da glória de Dharmasatya, já não podem ajudar o homem, nem a humanidade, porque o Nirvana é o esquecimento do mundo e dos homens para sempre. Os Bodhisattvas, Quan Yin, Tashizni, Buda e Cristo irradiam sua luz sobre a humanidade sofrida. Os Bodhisattvas, depois de grandes sacrifícios, entram num mundo supernirvânico de felicidade. A muralha guardiã está formada pelos Bodhisattvas de compaixão. Nós, os gnósticos, seguimos as pegadas de nossos predecessores. A1 Vajrapni 1. O arcano 21 pode ser representado com a estrela pentagonal de forma invertida, a qual representa a magia negra. O arcano 21 é a insensatez, o fracasso, o louco do tarô. Aquele que trabalha na autorrealização está exposto a cometer loucuras. Temos de trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência. Primeiro, nascer. Segundo, morrer. Terceiro, sacrifício pelos nossos semelhantes. Transmutação, indica-nos que temos de transmutar, o cérebro deve contrariar o sexo. Quando o cérebro perde o controle sobre o sexo, quando o sexo chega a dominar o cérebro, então a estrela de 5 pontas, o homem, vai de cabeça para o abismo. Este é o pentagrama invertido, o símbolo da magia negra. Neste arcano, o perigo está indicado com precisão pelo crocodilo. Descrição da lâmina. Na parte superior encontramos a lua negra e a lua branca, as antíteses. Ao meio, um mago com o bastão dos patriarcas numa das mãos, e na outra a cruz lançada ou tão, este encontra-se parado sobre um crocodilo com as fauces abertas, à espera de o devorar. O crocodilo é Sete, o Satã, o eu psicológico, o mim próprio, sempre à espera daquele que se deixa cair para o devorar. O mago empunha com valentia a cruz tão, o arcano AZF, para se defender.
O mago encontra-se vestido com uma pele de tigre. Indubitavelmente o cão e o tigre encontram-se esotericamente associados ao trabalho da morte mística. O cão é o fogo sexual, o instinto erótico que se encontra na própria raiz do nosso sistema seminal. O tigre é diferente, isto sabem os cavaleiros tigres, esses jaguares que lutam contra o ego tal qual autênticos felinos da psicologia revolucionária que se lançam contra si próprios, contra os seus próprios defeitos psicológicos. Realmente são necessárias a sagacidade e ferocidade do tigre para matar a personalidade humana e permitir que resplandeça, no homem, o dragão de sabedoria de 7 serpentes, símbolo do decapitado. Interpretação. No capítulo anterior falamos sobre a ressurreição onde se encontra coroada a obra de nosso herói solar, interno, tendo em suas mãos o cálice sagrado preenchido com o vinho, símbolo do sangue do Redentor. Aqui falaremos da transmutação, elemento fundamental para nossa obra, lugar em que se encontram manifestadas as sinistras forças que combatem a ira Abif, nosso Cristo íntimo. A transmutação é uma transformação de forças que nos permite o sábio aproveitamento de nossa energia crística. Neste arcano encontramos 4 elementos, cada um tendo em suas mãos a cruz tão, agarrada pela parte inferior, e isto está nos indicando que toda pessoa que vive submetido às condições impostas pela mente, paixões, instintos, se interessa pela energia somente para satisfazer prazeres. Nós, os iniciados, agarramos a cruz tão pelo aro superior indicando que dela nos interessa a castidade, o amor e a sabedoria. Nota do editor, aqui se está usando a outra simbologia, a outra imagem da carta. A transmutação é o elemento conciliador entre o espírito e a matéria. Na transmutação atuam 3 elementos conciliadores que são vontade, obediência e disciplina. Neste arcano encontramos a chave para trabalhar com os inimigos de nosso Cristo íntimo. O demônio da mente. O demônio da má vontade. O demônio da paixão. O demônio Apopi, que dirige todos os estados antagônicos negativos que se manifestam no nosso diário viver. Temos que transmutar as baixas paixões, as depressões, as debilidades, os temores, o medo, os complexos, todos estes elementos que constituem nossa falsa personalidade, nossos falsos sentimentos que impedem nosso avanço espiritual. Neste arcano devemos trabalhar com a regência de nosso Gabriel interior, que nos ensina que na família, no lar, se forma o homem para o mundo e, posteriormente, para Deus. Neste arcano encontramos o elemento que une o eterno masculino com o eterno feminino para formar o Elohim conciliador entre Deus e a pessoa. Nosso Gabriel interior, regente de nossa lua, deve estar presente nas transformações alquímicas do homem e da mulher em busca da criação do menino de ouro da alquimia. A Gabriel temos que apresentar lares dignos de pessoas que trabalham para a grande obra do Pai, lares aciados, cheios de amor, com seus jardins e flores, com a educação apta para seus filhos. Nestes lares não deve haver brigas, gritos, nem pancadarias porque a graça do Espírito Santo e do Arcanjo Gabriel não poderão estar ali presentes. Os lares onde se está trabalhando para a obra do Pai, devem estar limpos de toda maledicência, sujeiras mentais e físicas, para que ali seja gerada a vida. Deve-se pedir ao Arcanjo Gabriel que nos batize com bênçãos, abundância e amor para com a família. Significado esotérico. Nunca se está em maior perigo de se ser demônio do que quando se está mais perto de se ser anjo. Todo iniciado que se deixa cair é realmente o louco do tarô. Quando o alquimista derrama o vaso de Hermes converte-se de fato no louco do tarô, a insensatez. É necessário aniquilar o desejo se querermos evitar o perigo de cair. Quem quiser aniquilar o desejo deve descobrir as suas causas. As causas do desejo encontram-se nas sensações. Vivemos num mundo de sensações e precisamos de as compreender. Existem 5 tipos. Primeiro, sensações visuais. Segundo, sensações auditivas. Terceiro, sensações olfativas. Quarto, sensações gustativas. Quinto, sensações do tacto. Os 5 tipos específicos de sensações transformam-se no desejo. Não devemos condenar as sensações, não devemos justificá-las, precisamos de compreendê-las profundamente. Somente compreendendo as sensações matamos o desejo. Somente aniquilando o desejo se liberta a mente, a qual, normalmente, se encontra engarrafada na garrafa do desejo. Libertando a mente produz-se o despertar da consciência. Se queremos acabar com as causas do desejo precisamos de viver num estado de constante vigilância.
É urgente viver num estado de alerta percepção, de alerta novidade. O Eu é um grande livro, um livro de muitos capítulos. Somente por meio da técnica da meditação interna podemos estudar esse livro. Estudo. Vamos agora estudar o arcano 21 do tarô. O hieroglífico deste arcano é o louco. Trump_01. Examinando o dito arcano, vemos a um trabalhador louco que anda sem rumo nem direção com uma bolsa de couro às costas, na qual leva todas as suas ridicularias e vícios. As suas roupas em desalinho deixam a descoberto os órgãos criadores e um tigre seguindo-o morde-o constantemente sem que ele trate de se defender. Neste arcano acha-se representado o sensitivo, a carne, o vida material. Podíamos representar este arcano com estrela flamígera invertida. Todo iniciado que se deixa cair é realmente o louco do tarô. Quando o alquimista derrama o vaso de Hermes, converte-se no louco do tarô. É necessário aniquilar o desejo se queremos evitar o perigo de cair. Muitos mestres que tragaram terra, muitos mestres ressuscitados caíram convertendo-se no louco do arcano 21. Basta nos recordar o caso de Zanoni, durante a Revolução Francesa. Este era um mestre ressurrecto e contudo deixou-se cair, quando se enamorou de uma artista napolitana. Zanoni morreu na guilhotina depois de ter vivido com o mesmo corpo físico durante milhares de anos. Quem quiser aniquilar o desejo deve descobrir as suas causas. As causas do desejo encontram-se nas sensações. Vivemos num mundo de sensações e precisamos de as compreender. Existem 5 tipos de sensações: 1. Sensações visuais, 2. Sensações auditivas, 3. Sensações olfativas, 4. Sensações gustativas ou do paladar, 5. Sensações relacionadas com o tacto. Estes 5 tipos especiais de sensações transformam-se em desejo. Assim, pois, as causas do desejo acham-se nas sensações. Não devemos condenar as sensações, não devemos justificá-las. Precisamos de as compreender profundamente. Uma imagem pornográfica fere os sentidos e passa a mente. O resultado desta percepção é uma sensação sexual, que logo se transforma em desejo animal. Uma canção vulgar de tipo passional, depois de passar pelo sentido auditivo e pelo centro cerebral das sensações, converte-se em desejo sexual. Vemos um luxuoso carro, sentimos-lo e logo desejamos. Provamos uma deliciosa taça de vinho, percebemos-la com o olfato, sentimos as suas deliciosas sensações e depois desejamos beber até nos embriagar. O odor e o sabor convertem-nos em glutões e ébrios. O sentido do tato põe-se ao serviço de todos os nossos desejos e então eu gozo entre o vício, anda como o louco do tarô, de vida em vida, com a sua mochila às costas, na qual carrega todos os seus vícios e ridicularias. Quem quiser aniquilar o desejo, necessita primeiro analisar intelectualmente as sensações e logo compreendê-las profundamente. Com o intelecto é impossível compreender profundamente o conceito de conteúdo encerrado numa sensação, o intelecto é tão somente uma fração da mente. Se queremos compreender profundamente todo o conteúdo substancial de uma determinada sensação de qualquer tipo, precisamos indispensavelmente da técnica da meditação interna. É urgente compreender profundamente em todos os níveis da mente. Esta tem muitas profundezas e níveis subconscientes e inconscientes, desconhecidos normalmente pelo ser humano. Muitos indivíduos que conseguiram a absoluta castidade aqui no mundo físico, depois de submetidos a difíceis provas nos mundos internos, verificou-se que eram terríveis fornicários noutros níveis e profundezas da mente. Grandes anacoretas e santos ermitões descobriram com horror que o louco do tarô continuava vivo noutros níveis mais profundos do entendimento. Na realidade, só compreendendo as sensações em todas as duplas pregas da mente, podemos aniquilar o desejo e matar o louco do tarô, o qual se esconde entre todas essas dobras da mente. É necessário que o estudante aprenda a ver e a ouvir sem traduzir. Quando um homem percebe a formosa figura de uma mulher e comete o erro de traduzir essa percepção na linguagem dos seus desejos sexuais, o resultado é o desejo sexual. Este tipo de desejo, ainda que logo seja esquecido, continua a viver internamente noutros níveis inconscientes da mente. É assim como eu fornica continuamente nos mundos internos. É urgente aprender a ver sem traduzir, ver sem julgar. É indispensável ver, ouvir, cheirar, provar e tocar com compreensão criadora. Somente assim podemos aniquilar as causas do desejo. Realmente a árvore do desejo tem raízes que devemos estudar e compreender profundamente.
A reta percepção e a compreensão criadora aniquilam as causas do desejo. Quando a mente escapa da garrafa do desejo e se eleva aos mundos superiores, então vem o despertar da consciência. Normalmente a mente encontra-se embutida na garrafa do desejo, é indispensável desengarrafar a mente se na realidade queremos o despertar da consciência. É impossível despertar a consciência se não desengarrafarmos a mente. Constantemente escutamos as queixas de muitos estudantes que sofrem porque durante o sono do seu corpo físico vivem inconscientes nos mundos superiores. Alguns deles têm feito muitas práticas esotéricas para conseguirem o desdobramento astral e não o têm conseguido. Quando nós estudamos a vida destes queixosos, descobrimos dentro deles o louco do tarô. Tais pessoas estão cheias de desejo e só compreendendo as sensações, matamos o desejo. Só aniquilando o desejo se liberta a mente, que normalmente se encontra embutida na garrafa do desejo. Libertando a mente, produz-se o despertar da consciência. O eu louco do tarô é o eu psicológico, o mim mesmo, o ego reencarnante. Se queremos acabar com as causas do desejo, precisamos de viver em estado de vigilância constante. É urgente viver em estado de alerta percepção, alerta novidade. O Eu é um grande livro de muitos tomos. Só por meio da técnica da meditação interna podemos estudar esse livro. Quando descobrimos um defeito e o compreendemos profundamente em todos os níveis da mente, então este se desintegra. Cada vez que se desintegra um defeito, advém em seu lugar algo novo, já seja uma palavra de passe, um mantra, alguma iniciação cósmica, um grau esotérico, etc. É assim como nos enchemos pouco a pouco de verdadeira sabedoria. O Arcano 21. A soma cabalística deste arcano dá-nos o seguinte resultado: 2 mais 1 igual 3. 1 é o Pai, Keter, 2 é o Filho, Chokma, 3 é o Espírito Santo, Bina. Este é o resplandecente dragão de sabedoria de todo homem que vem ao mundo. Todo aquele que consiga dissolver o eu psicológico, o louco do tarô, encarna o resplandecente dragão de sabedoria. Quem o encarnar, é de fato um espírito de sabedoria. A convivência. Não é isolando-nos dos nossos semelhantes como podemos descobrir os nossos defeitos. Somente em convivência nos autodescobrimos. Na convivência podemos apanhar de surpresa os nossos defeitos porque estes afloram na nossa humana personalidade e saltam fora. Na convivência social existe autodescobrimento e autorrevelação. Quando descobrimos um defeito, devemos primeiro analisá-lo intelectualmente e depois compreendê-lo nas distintas profundezas da mente, com a técnica da meditação. É necessário concentrar-nos no defeito descoberto e meditar nele, com o ânimo de o compreender profundamente. Devemos combinar a meditação com o sono, assim em visão profunda, nos tornamos conscientes do defeito que estamos procurar compreender. Uma vez dissolvido o defeito, advém a nós algo novo. Precisa-se de estar num estado de alerta percepção, alerta novidade, durante a meditação interna. Para receber esse algo novo, cada defeito deve ser mudado por algo novo. É assim como o homem se faz sábio de verdade. Este é o caminho da sabedoria. A intuição. Conforme vamos dissolvendo o elocor do arcano 21 do tarô, se desenvolve a intuição, esta é a flor da inteligência. A intuição e a compreensão substituirão a razão e o desejo, estes são atributos do eu. A intuição permite-nos penetrar no passado, no presente e no futuro. A intuição permite-nos penetrar no profundo sentido de todas as coisas. A intuição dá-nos a entrada para o mundo dos deuses inefáveis. Todo intuitivo se converte num verdadeiro profeta. Prática para desenvolver a intuição. É urgente que o devoto da senda do fio da navalha intensifique o desenvolvimento da intuição. Esta faculdade reside no chakra coronário, dito chakra brilha na glândula pineal, o terceiro olho, o qual é o assento da alma. Os cientistas atuais acreditam saber mais do que os velhos sábios das antigas escolas de mistérios e negam todas essas coisas, levando a questão da glândula pineal apenas no terreno do puramente fisiológico, como querendo com isto bater com luvas brancas os veneráveis rostos dos grandes hierofantes. Os velhos sábios dos tempos antigos jamais ignoraram que a glândula pineal é um pequeno tecido vermelho acinzentado, situado na parte posterior do cérebro. Eles conheceram muito bem o hormônio segregado por esta glândula tão intimamente relacionada com o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Depois da maturidade esta glândula degenera em tecidos fibrosos que não segregam, e então vem a impotência.
Nisto só existe uma exceção, os gnósticos. Eles, com a magia sexual, conservam em atividade a sua glândula pineal e a sua função sexual, durante toda a vida. A glândula pineal é o centro da polividência intuitiva. No coração, a intuição manifesta-se como pressentimentos, contudo na glândula pineal, os pressentimentos convertem-se em imagens intuitivas. É urgente que os devotos pratiquem o poderoso mantra da intuição. Este mantra é o seguinte: TRRRRI. Prolongue-se o som da vogal RI e da consoante N, dando-lhes uma entoação de badalada de sino. O estudante submergido em meditação perfeita e com a mente em branco, deverá inundar-se de um grande silêncio, então vocalizará mentalmente o sagrado mantra. Pode cantar-se este mantra quantas vezes se quiser. Depois de uns 10 minutos de vocalização suspender-se-á o cântico mântricos e continuar-se-á por tempo indefinido com a mente em branco. Quando o grande silêncio nos inunda, advém a nós a experiência da grande realidade. A iniciação nos arcanos. Este arcano é o louco do tarô ou a transmutação. Tem sido confundido com o arcano 22, o qual é coroa da vida. O arcano 21 pode ser representado pela estrela pentagonal, que representa a magia negra. Nas escolas esotéricas afirma-se enfaticamente que possuímos um corpo astral luminoso. Isto é muito discutível porque o corpo astral deve ser fabricado na nona esfera mediante as transmutações de HSI 12. O que as pessoas comuns e correntes possuem é o corpo de desejos, geralmente confundido com o corpo astral. Isto é um erro grave, um grande equívoco, porque o corpo de desejos não é o corpo astral. Nos mistérios egípcios tal corpo é conhecido como Apopi, o qual é o demônio do desejo. Este demônio é espantosamente maligno e se pensarmos que toda a gente o possui, então todos são malignos e para o deixar de ser somente com os esforços e superesforços deste caminho, deixaremos então de ser demônios. O Senhor lhe adverter descreve o corpo mental como um corpo maravilhoso de cor amarela e uma aura resplandecente. Todos mencionam o corpo mental afirmando que é sublime, mas quando o estudamos descobre-se que ele não é o autêntico corpo mental. O legítimo deve ser fabricado com as transmutações do HSI 12, corpo este que não vem de Adão. Assim pois, esse corpo mental que as pessoas têm é apenas outro demônio, o qual nos mistérios egípcios é conhecido como o demônio Rai, que é terrivelmente perverso e deve ser aniquilado como afirmam os mistérios egípcios e decapitado na esfera de Mercúrio. Na teosofia fala-se do corpo causal, mas o homem não tem este corpo causal mas sim o demônio da má vontade denominado Nebt nos mistérios egípcios. O demônio do desejo, o demônio da mente e o demônio da má vontade são as três fúrias das quais nos fala a mitologia clássica, são os três assassinos de Irabif, os três traidores que crucificaram o Cristo, Judas, Pilatos e Caifás, os três traidores que Dante encontrou no nono círculo, Judas, Bruto e Cássio. Para encarnar o real ser tem de se fabricar os corpos solares, mediante a transmutação do HSI 12 convertermos-nos em homens verdadeiros, porém ao chegar a estas alturas temos de dissolver o ego para não ficarmos convertidos em Anasmussens com duplo centro de gravidade, como é o caso de Andrameleque. Um Anasmussen é um mestre da loja negra e da loja branca. No Oriente algumas seitas dão-lhe o nome de Maruta e algumas seitas maometanas prestam-lhe culto. Este tipo de mestres trabalharam na forja dos ciclopes porém não dissolveram o ego e então são abortos da mãe cósmica. O arcano número 21 é o fracasso ou louco do tarô. Transmutação indica que se deve transmutar. Aquele que trabalha na autorrealização está exposto a cometer loucuras. Tem de se trabalhar com os três factores da revolução da consciência. Primeiro, morrer. Segundo, nascer. Terceiro, sacrifício pela humanidade. É necessário a dissolução do ego porque este não é mais do que uma soma de entidades tenebrosas. Chegamos à conclusão que todo ser humano deve dissolver o ego, tem de se frigir as sementes e depois banhar-nos no Letiu para acabar com as memórias do passado. Após a confirmação na luz somos então recebidos pela Irmandade Branca, aí são assinados os papéis e logo nos ensinam que devemos ter cuidado, pois a partir desse momento se deve rasgar o véu de Ísis o qual está no sexo. Se a mulher não está de acordo com o Maituna, então não trabalhe, que o faça então o homem em silêncio ou vice-versa. Se o homem não está de acordo para trabalhar com o Maituna, que o faça a mulher, em silêncio.
O mais difícil é a destruição dos corpos lunares. Aquele que dissolve o ego tem um terreno bem abonado, assim o homem ou a mulher que já estejam avançados na idade devem aproveitar o seu tempo na dissolução do ego, despertar a consciência e conseguir a iluminação. E aqueles que estejam casados, tanto o homem como a mulher devem trabalhar na nona esfera. Nós não estamos sós, pois estamos assistidos pelo nosso pai e mãe. Ela assiste-nos tal qual uma mãe que vela pelo seu filho e ele também, mas se violarmos o juramento da castidade, surge então a queda e a mãe abandona-nos ficando nós submetidos à dor e à amargura. No arcano 21 o perigo é indicado com precisão pelo crocodilo, a loucura e o erro é afastar-nos do caminho. Síntese. Os nossos discípulos solteiros de ambos os sexos podem praticar transmutando a sua energia sexual com a runa Olin. Prática. 1. Na posição de pé firme, o discípulo fará várias inspirações e exalações rítmicas. 2. Conforme inspira o ar deve unir a sua imaginação e a sua vontade em vibrante harmonia para fazer subir a energia sexual pelos 2 cordões ganglionares da medula até ao cérebro, entre senho, laringe e coração, em ordem sucessiva. 3. Logo exalará o discípulo, o alento, imaginando com firmeza que a energia sexual se fixa no coração. 4. Ao exalar o alento, a discípulo vocalizará o mantra Thor assim. Toorrinho. 5. Com as práticas da runa Olin devemos realizar vários movimentos com ambos os braços. 6. O discípulo deve colocar a mão direita na cintura. 7. Estenderá os braços para o lado esquerdo formando um ângulo agudo com o corpo. O braço esquerdo estará um pouco mais elevado do que o braço direito. 8. Coloque seguidamente ambas as mãos na cintura. É deste modo que os discípulos solteiros de ambos os sexos podem transmutar a sua energia sexual. As energias sexuais também se transmutam com o sentido estético, com o amor, a música, a escultura e com as grandes caminhadas, etc. O solteiro que não quiser ter problemas sexuais deve ser absolutamente puro em pensamento, palavra e obra.